Pois bem, aqueles com disposição fascista ou simplesmente aqueles de nós sempre dispostos a justificar qualquer ação governamental, certa ou errada, irão imediatamente insinuar que esse é um raciocínio típico do período pré-guerra e que no instante em que as bombas do inimigo começam a cair em sua pátria-mãe, alterando a paisagem e produzindo vítimas entre amigos e vizinhos, todo esse tipo de coisa, na verdade, torna-se irrelevante, senão de fato subversivo. Com a pátria-mãe em perigo, uma liderança forte e medidas eficientes tornam-se indispensáveis. E se você quer chamar isso de fascismo, muito bem, chame como preferir. É provável que ninguém esteja ouvindo, pois estão na expectativa de que os ataques aéreos terminem e de que o alarme que anuncia o fim dos bombardeios soe. Mas o fato de um argumento, para não dizer uma profecia, ser inconveniente no calor de alguma emergência posterior não o torna necessariamente errado. Pode-se certamente argumentar que o Conselho de Guerra de Churchill se comportou de maneira semelhante a um regime fascista, censurando notícias, controlando salários e preços, restringindo viagens, subordinando as liberdades civis às autodefinidas necessidades de tempos de guerra. A crítica de Orwell à esquerda oficial da Inglaterra sofreria algumas modificações em julho de 1945, quando, na primeira oportunidade que lhe foi concedida, o eleitorado britânico, com uma vitória esmagadora, rejeitou seus governantes dos tempos de guerra e instalou um governo trabalhista que permaneceria no poder até 1951, além do que restava de vida a Orwell, período durante o qual o Partido Trabalhista finalmente teve sua chance de reformar a sociedade britânica de acordo com a orientação socialista. Orwell, um eterno dissidente, deve ter se deleitado em prestar auxílio ao partido no enfrentamento de suas contradições, notavelmente das que surgiram de sua aquiescência a um governo repressivo e conservador, no qual teve participação na época da guerra, tendo desfrutado e exercido esse tipo de poder. Quão provável seria que o Partido Trabalhista escolhesse não ampliar seu campo de ação e se manter fiel aos ideais de seus fundadores, voltando a lutar ao lado dos oprimidos, projetando essa vontade de poder 4 décadas no futuro. Poderíamos facilmente chegar ao só sim, à Oceânia e
ao grande irmão. É claro o desespero de Orwell a respeito da condição do socialismo no pós-guerra, a partir de cartas e artigos da época em que trabalhava em 1984. O que havia sido, na época de Keir Hardie, uma luta honrada contra o comportamento sem dúvida criminoso do capitalismo em relação àqueles que usou para o lucro, tornou-se, na época de Orwell, algo vergonhosamente institucional, comprado e vendido, em muitos casos preocupado apenas em se manter no poder. E isso apenas na Inglaterra. No exterior, esse impulso tinha se corrompido ainda mais de maneiras incomensuravelmente mais sinistras, levando por fim aos gulags de Stalin e aos campos de concentração nazistas. Orwell parece ter ficado particularmente incomodado com a fidelidade generalizada da esquerda ao stalinismo, mesmo diante de evidências esmagadoras da natureza maldosa do regime. Por razões um tanto complexas, escreveu ele em março de 1948, no início da revisão do primeiro esboço de 1984. Quase toda a esquerda inglesa foi levada a aceitar o regime russo como socialista, embora reconhecesse em silêncio que o espírito e a prática daquele regime eram inteiramente diferentes de tudo que significava socialismo neste país. Por consequência, surgiu uma espécie de modo esquizofrênico de pensar, no qual palavras como democracia podem comportar dois significados irreconciliáveis, e coisas como campo de concentração e deportações em massa podem ser ao mesmo tempo certas e erradas. Reconhecemos essa espécie de modo esquizofrênico de pensar como a fonte de uma das grandes realizações desse romance, que entrou na linguagem cotidiana do discurso político. A identificação e a análise do duplo pensamento, tal como descrito em Teoria e Prática do Coletivismo Oligárquico, de Emmanuel Goldstein, um texto perigosamente subversivo, proscrito na Oceânia e conhecido somente como o livro. O duplo pensamento é uma forma de disciplina mental cujo objetivo, desejável e necessário para todos os membros do partido, é ser capaz de acreditar em duas verdades contraditórias ao mesmo tempo. Claro está que isso não é nenhuma novidade. Todos fazemos isso. Na psicologia social, é conhecido há muito tempo como dissonância
cognitiva. Outros gostam de chamá-lo de compartimentalização. Alguns, notoriamente Scott Fitzgerald, o consideravam uma prova de genialidade. Para Walt Whitman, eu me contradigo? Pois muito bem, eu me contradigo. Era ser grande e conter multidões. Para Yogi Berra, era ir até uma bifurcação na estrada e seguir por ela. Para o gato de Schrödinger, era o paradoxo quântico de estar vivo e morto ao mesmo tempo. A ideia parece ter exposto Orwell a seu próprio dilema, uma espécie de meta-duplo-pensamento, provocando nele repulsa com seu potencial ilimitado para o mal e, ao mesmo tempo, fascinando-o com sua promessa de ser uma maneira de transcender os contrários, como se uma forma aberrante de zen budismo, cujos koans fundamentais fossem os 3 slogans do partido: guerra é paz, liberdade é escravidão e ignorância é força, estivesse sendo aplicada com propósitos malignos. A encarnação consumada do duplo pensamento no romance é o oficial O'Brien, o sedutor e traidor, protetor e destruidor de Winston. Ele acredita com toda a sinceridade no regime a que serve, podendo, todavia, perfeitamente se fazer passar por um revolucionário dedicado, comprometido com a deposição do regime. O'Brien pensa em si como uma mera célula do organismo maior do Estado, mas é de sua individualidade convincente e contraditória que lembramos. Embora seja um porta-voz calmamente eloquente do futuro totalitarista, O'Brien revela aos poucos um lado desequilibrado, um desprendimento da realidade que emerge com toda a sua repugnância durante a reeducação de Winston Smith, no local de dor e desespero conhecido como Ministério do Amor. O duplo pensamento também está por trás dos nomes dos superministérios que regem as coisas em Oceânia. O Ministério da Paz promove a guerra. O Ministério da Verdade conta mentiras. O Ministério do Amor tortura e chega a matar aqueles que considera uma ameaça. Se isso parece excessivamente perverso, lembre-se que nos Estados Unidos dos dias de hoje, poucos veem problemas num aparato de guerra chamado Departamento de Defesa. Assim como não temos problemas em pronunciar
Departamento de Justiça, assédio. Apesar dos abusos bem documentados contra os direitos humanos e constitucionais cometidos por seu mais temível braço, o FBI, o FBI, de nossa chamada imprensa livre é exigida a apresentação de uma cobertura balanceada, na qual toda verdade é imediatamente neutralizada por outra igual e oposta. Todos os dias a opinião pública é alvo da história reescrita, da amnésia oficial e da mentira deslavada, chamadas benevolamente de spin, como se isso não fosse algo mais perigoso que uma volta no carrossel. Sabemos mais do que nos dizem, mas torcemos para estarmos enganados. Acreditamos e duvidamos ao mesmo tempo. Parece ser uma condição do pensamento político no superestado moderno que se tenha sempre duas opiniões sobre muitas questões. Desnecessário dizer que isso é de uso inestimável para aqueles no poder que desejam lá permanecer, de preferência para sempre. Além da ambivalência da esquerda em relação às realidades soviéticas, outras oportunidades para o duplo pensamento entrar em ação surgiram no despertar da Segunda Guerra Mundial. Em seu momento de euforia, o lado vencedor cometia, na visão de Orwell, erros tão fatais quanto qualquer um dos cometidos pelo Tratado de Versalhes depois da Primeira Guerra Mundial. Não obstante as intenções, sobretudo honradas, na prática, a divisão dos despojos entre os antigos aliados tinha potencial para erros fatais. O desconforto de Orwell em relação à paz é, na verdade, um importante subtexto de 1984. O que realmente pretendemos fazer, escreveu Orwell a seu editor no fim de 1948, até onde sabemos, o início da fase de revisão do romance. É discutir as implicações da divisão do mundo em zonas de influência. Pensei a respeito disso em 1944 como um resultado da Conferência de Teherã. Bem, é claro que não se deve confiar nos romancistas quando revelam as fontes de sua inspiração, mas esse processo de invenção em particular suporta o exame. A Conferência de Teherã, realizada no fim de 1943, foi o primeiro encontro da cúpula dos aliados na Segunda Guerra Mundial e contou com a presença de Roosevelt, Churchill e Stalin. Entre os tópicos discutidos
estava o modo como, depois que a Alemanha nazista fosse derrotada, os aliados iriam dividi-la em zonas de ocupação. Quem levaria quanto da Polônia era outro assunto. Ao imaginar a Oceânia, a Eurásia e a Lestásia, Orwell parece ter dado um salto em escala em relação aos diálogos de Teherã, projetando a ocupação de um país derrotado na de um mundo derrotado. Embora a China não tenha sido incluída em 1948, a Revolução Chinesa ainda estava em curso. Orwell estivera no Extremo Oriente e fez melhor do que ignorar o peso da Lestásia quando preparou seu próprio esquema de zonas de influência.